Quando chegou ao litoral do Ceará, Paraipaba ainda nem era município. Era uma comunidade em crescimento, cercada por plantações, colonos, pescadores e famílias que conviviam com problemas de terra, infraestrutura e abandono do poder público. Foi nesse cenário que apareceu um jovem religioso espanhol. Seu nome era Pascoal Belmonte Tari. Ele veio para o Brasil para ser padre, mas sua história ultrapassaria os limites da igreja. Pascoal enfrentou empresários, defendeu agricultores, participou de disputas por terra, recebeu ameaças de morte, buscou recursos no exterior, ajudou na luta pela emancipação de Paraipaba e, anos depois, tornou-se prefeito da própria cidade. Mas, para entender como um espanhol acabou se tornando um dos personagens mais marcantes da história de Paraipaba, precisamos voltar ao começo e atravessar o Atlântico. Pascoal saiu jovem da Espanha, acompanhado de outros 4 seminaristas. Os 5 haviam decidido vir ao Brasil desenvolver trabalhos ligados à Igreja Católica, mas antes de chegar aqui, fizeram uma passagem em comum. As passagens haviam sido custeadas por revolucionários cubanos e, como parte do acordo, o grupo passou primeiro por Cuba para participar das jornadas revolucionárias que aconteciam naquele período. Foi ali que Padre Pascoal conheceu pessoalmente personagens que entrariam para a história do século XX: Che Guevara, Fidel Castro e Pablo Picasso. Para um jovem seminarista espanhol, aquela viagem significava contato direto com um mundo em profunda transformação. Depois de Cuba, o destino finalmente seria o Brasil. Pascoal seguiu inicialmente para Olinda e Recife. Ali, se aproximou de Dom Helder Câmara, um dos religiosos brasileiros mais conhecido pela atuação junto às populações pobres e pela defesa dos direitos humanos. Pascoal também trabalhou como seu assessor e, posteriormente, também esteve próximo de Dom Aloysio Loscheider. Essa convivência ajudaria a formar uma característica que acompanharia toda a sua trajetória. Para Pascoal, o trabalho de um padre não terminava no altar. Era preciso estar dentro da comunidade e enfrentar seus problemas. Depois de Pernambuco, ele seguiu para o Ceará. Chegou à região da Diocese de Itapipoca e entrou para a história da própria diocese, ao se tornar o primeiro sacerdote ordenado por Dom Paulo Eduardo de Andrade Ponte, seu primeiro bispo. Pouco depois, recebeu uma missão: ir para o distrito de Paraipaba. No final da década de 1970, Paraipaba crescia como um projeto irrigado Curu-Paraipaba. Centenas de famílias viviam da agricultura, mas a comunidade ainda pertencia ao município de Paracuru e dependia religiosamente da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Pascoal passou a atuar na pequena igreja de Santa Rita de Cássia e percebeu que Paraipaba já precisava de uma estrutura religiosa própria. Depois de muita articulação, conseguiu que Santa Rita fosse elevada à condição de paróquia independente. Em 13 de maio de 1979, nasceu oficialmente a paróquia Santa Rita de Cássia de Paraipaba. Padre Pascoal tornou-se seu primeiro pároco, mas rapidamente ficou claro que a atuação seria muito maior do que apenas conduzir celebrações religiosas. Uma de suas primeiras grandes ações comunitárias aconteceu na Lagoa das Almécegas. A lagoa possuía enorme importância para a população da região, mas corria risco de perder grande quantidade de água. Pascoal decidiu buscar uma solução. Usou os contatos que mantinha com religiosos e amigos católicos na Europa para conseguir recursos. Com essas doações, foi possível ajudar na construção do paredão que preservaria a Lagoa das Almécegas. Era o começo de uma característica que acompanharia sua passagem por Paraipaba. Quando encontrava um problema que atingia a comunidade, Pascoal procurava uma forma de enfrentá-lo, e logo surgiria um problema muito maior. Grande parte dos colonos do projeto irrigado produzia cana-de-açúcar. A produção era vendida para a Agrovale, mas os agricultores começaram a perceber diferença nas pesagens das cargas.
Quanto menor o peso registrado, menor era o pagamento recebido pelos colonos. Padre Pascoal entrou na luta ao lado dos trabalhadores. A disputa cresceu. De um lado, agricultores que dependiam daquela produção para sustentar suas famílias. Do outro, interesses econômicos poderosos. Pascoal não recuou. Durante o conflito, chegou a ser ameaçado de morte. Em um dos momentos mais graves, uma arma foi apontada para sua cabeça, numa tentativa de fazê-lo abandonar a mobilização. Não funcionou, e ele continuou ao lado dos colonos. A luta terminou com indenizações aos trabalhadores. Para muitas famílias, o dinheiro recebido significou uma mudança importante de vida. Alguns conseguiram melhorar suas casas, outros adquiriram veículos e bens que antes pareciam distantes. Aquele episódio consolidou o Padre Pascoal como uma das principais lideranças comunitárias da região. Pouco depois, outro conflito colocaria Pascoal novamente diante de interesses poderosos. Dessa vez, a comunidade de Capinhaçu. Moradores que viviam naquela região passaram a enfrentar uma tentativa de expulsão de suas terras. Os moradores procuraram o padre e novamente Pascoal decidiu participar. Organizou manifestações e grandes caminhadas pela comunidade. Durante esses atos, uma imagem se tornou símbolo daquela luta. Padre Pascoal caminhava à frente carregando nos braços Santa Rita de Cássia. A manifestação se transformava também em procissão, mas o clima era perigoso. Homens armados, ligados aos interesses dos latifundiários, circulavam pela região tentando intimidar os moradores. Pascoal voltou a receber ameaças. Mesmo assim, a comunidade permaneceu mobilizada. O caso chegou à justiça e o juiz, Dr. Adriano, analisou a situação e anulou a ação de despejo. As famílias permaneceram nas terras e muitos moradores conseguiram posteriormente documentos reconhecendo seus direitos sobre aquelas propriedades. Para Capinhaçu, aquela vitória ficaria para sempre ligada ao nome de Padre Pascoal. No início da década de 1980, Paraipaba havia crescido muito, mas continuava dependendo administrativamente de Paracuru. Pascoal presenciava diariamente as dificuldades daquela população. Uma delas o marcou profundamente. Moradores pobres que faleciam chegavam a ser velados em redes dentro da própria igreja de Santa Rita de Cássia. Para Pascoal, aquela cena simbolizava o abandono vivido pelo distrito. Paraipaba precisava caminhar com as próprias pernas. Lideranças comunitárias, comerciantes, agricultores, políticos e moradores começaram a defender a emancipação. Padre Pascoal se tornou uma das vozes desse movimento. A mobilização avançou, até que, em 5 de fevereiro de 1985, Paraipaba conquistou oficialmente sua emancipação política. O antigo distrito tornou-se município. O espanhol que havia chegado poucos anos antes já fazia parte da história do nascimento daquela cidade, mas sua relação com a política ainda estava apenas começando. Em 1992, Pascoal decidiu disputar a prefeitura de Paraipaba. Concorreu pelo partido PSDB e venceu. Recebeu 4.241 votos. Em 1993, o padre espanhol, que havia chegado à região como missionário, assumia a prefeitura da cidade. Governou Paraipaba até 1996. Durante seu mandato, o município começava a perceber também o enorme potencial turístico de seu litoral. Lagoinha ganhava projeção. E foi durante sua administração que surgiu a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, fortalecendo uma atividade que posteriormente se tornaria fundamental para a economia local. Há algo simbólico nessa trajetória. Quando Pascoal chegou, Paraipaba nem sequer era município. Poucos anos depois, ele se tornava prefeito daquela mesma cidade. Depois de sua passagem pela política, Pascoal continuou atuando como sacerdote. Nos anos seguintes, passou por Mundaú, no município de Traí, ligado à paróquia de São Miguel Arcanjo. Sua atuação continuou conectada às comunidades
e ao desenvolvimento da região. Mesmo depois de décadas no Brasil, permanecia aquele mesmo perfil que havia marcado seus primeiros anos em Paraipaba, um padre disposto a participar diretamente das questões que atingiam o lugar onde vivia. Em 2004, Paraipaba viveria um dos episódios mais dolorosos de sua história. Durante o carnaval, desapareceu José Luciano Nunes Barbosa, conhecido como Joey Banana. Joey era uma figura muito querida na cidade. Os dias passaram e nenhuma resposta aparecia. A população começou a cobrar uma reação mais forte das autoridades. Padre Pascoal entrou novamente em cena, cobrou investigações e ajudou a buscar apoio policial de outros municípios. Entre os profissionais envolvidos estava o coronel Wesley Leite. A tensão aumentou. Moradores protestaram e durante a revolta a delegacia chegou a ser depredada. Depois de aproximadamente uma semana de busca, veio a notícias que todos temiam. Joey Banana havia sido assassinado. Seu corpo estava enterrado nas dunas de Lagoinha. Padre Pascoal esteve presente no momento em que o local foi encontrado. Paraipaba entrou em luto. Na missa de despedida estava Padre Pascoal e Padre Adelino. Mais uma vez, Pascoal estava junto à população em um dos momentos mais difíceis da história da cidade. Pascoal Belmont Tari saiu jovem da Espanha, passou por Cuba, conheceu personagens que marcaram o século XX, chegou ao Brasil, conviveu com grandes nomes da Igreja Católica e encontrou no litoral do Ceará o lugar onde construiria grande parte da sua história. Quando chegou, Paraipaba ainda era distrito. Ele ajudou a fortalecer a paróquia de Santa Rita, buscou recursos para a Lagoa das Almécidas, enfrentou interesses econômicos para defender colonos, participou da luta pelas terras de Capinhaçu, apoiou a emancipação política e anos depois se tornou prefeito. Pascoal nasceu na Espanha, mas foi em Paraipaba que construiu raízes. A cidade que um dia recebeu aquele jovem sacerdote tornou-se também o lugar que ele escolheu para viver. E ainda hoje, Padre Pascoal permanece em Paraipaba, cercado pelas pessoas, pelos lugares e pelas histórias que ajudou a construir ao longo de décadas. Ele pode caminhar por uma cidade muito diferente daquela que encontrou no final dos anos 70. Uma Paraipaba emancipada, desenvolvida e transformada pelo tempo. Mas em muitos capítulos dessa transformação, existe também um pouco de sua participação. Por isso, a história de Padre Pascoal não pertence apenas ao passado. Ele continua presente nas lembranças dos moradores, nas comunidades onde atuou, nas lutas que ajudou a enfrentar e na própria cidade onde ele ainda vive. A história de um espanhol que atravessou o oceano para cumprir uma missão e que encontrou em Paraipaba muito mais do que um destino. Encontrou o lugar que escolheu para chamar de casa.